O Danilo Gentili e o Carlos Bolsonaro bateram boca nas redes sociais mais uma vez, porque o Danilo Gentili é um bolsonarista, mas não é um bolsonarista do Bolsonaro. Ele tem todos os traços de um típico bolsonarista. É revoltado, tem lá as suas frustrações mal resolvidas, acha que o país não presta, mas quando a justiça vem, como no caso dos vinhos, que ele fez uma propaganda desleal, aí ele fala que tá sendo perseguido. O mesmo discursinho do Bolsonaro. Só que ele não gostou de uma entrevista do Bolsonaro falando dos militares, do Trump, da liberdade de expressão e soltou a boca no Carlos e também no Eduardo Bolsonaro. Inclusive, o Danilo Gentili tocou num ponto que é um ponto interessante sobre esses patriotas que falam que defendem o Brasil, mas falam mais dos Estados Unidos do que do Brasil. O Eduardo Bolsonaro é um deles, tá doido pra ser candidato em 2026, mas ele mais fala dos Estados Unidos do que do Brasil. Tá com saudade da época que fritava hambúrguer. E isso vai favorecer o Lula na visão do Reinaldo Azevedo, porque colocaria o Lula como verdadeiro defensor dos interesses nacionais, enquanto a oposição fica de sabugice com os americanos e com o Donald Trump. O que você acha desse conflito constante do Danilo Gentili com a família Bolsonaro? É um sinal que o bolsonarismo do Bolsonaro já escanteou o clã Bolsonaro ou está em vias de escanteá-lo? Essa posição de sabugice do Carlos, principalmente do Eduardo, favorecem Lula para 2026? Xingamentos pesados, hein? Você gostou? Se você gostou desse quebra-pau, e eu sei que sim, você vai deixar o like no vídeo e vai se inscrever no canal. O Danilo Gentili, como falamos no início do vídeo, ele é alguém que apoiou muito o Bolsonaro, principalmente em 2018. Ele acreditou, caiu no conto do vigário, achando que o Bolsonaro ia mudar alguma coisa. E não ia mudar absolutamente nada. Absolutamente nada, todo mundo sabia. Sabia não, sabia. E aí o Danilo Gentili atacou o Bolsonaro nas redes sociais, falando que o Bolsonaro não cumpriu as suas promessas de campanha, falou que o Bolsonaro era um tremendo de um covarde, porque ele não teve coragem. E o Danilo Gentili, na verdade, ele acreditou no Papai Noel. Porque o Bolsonaro não descumpriu absolutamente nada que ele prometeu na campanha. Nada. Criaram uma falsa imagem do Bolsonaro que nunca existiu. O vingador antissistema, o cara tava há 30 anos no Congresso, como que ele era o vingador antissistema? O que o Bolsonaro prometeu, ele cumpriu à risca. Bolsonaro prometeu atacar as instituições, destruir o aparato social, isso ele fez. Ele atacou as universidades públicas, ele atacou a Constituição, ele atacou o Congresso, ele atacou as repartições públicas, ele atacou o cargo de presidente, aparecendo mal vestido, não mantendo o zelo que o cargo merece. E nós vimos o que aconteceu na época da crise sanitária. Bolsonaro, ao invés de utilizar o Ministério da Saúde, criou o Ministério da Saúde paralelo e provocou uma anomia social. Os mais fortes vão sobreviver com a estratégia da imunidade de rebanho. Foi isso o que o Bolsonaro fez e por isso o Danilo Gentili o atacou. E aí, teve um quebra-pau do Danilo com o Carlos que eu me diverti muito. O Danilo Gentili, ele comentou essa postagem aqui do Bolsonaro, ó. O que faria diferente? Os ministros palacianos seriam diferentes. Eu não teria lá alguns nomes, né? Um general aqui, não teria mais general ali. Tá certo? Teria que ter ministro mais parrudo, mais casca grossa, para enfrentar o sistema. Ele fica com essa história, aí ele colocou: o maior covarde que já vimos. Lula foi preso sem entregar um comparsa sequer. Bicho, o cara nem foi preso e tá negando todo mundo que segurou a bucha dele. O cara consegue ser pior que o Lula. Foi o que o Danilo Gentili escreveu aqui. E agora você tá vendo aí várias postagens do Danilo Gentili. Depois o Carlos colocou, falou que o Danilo Gentili era alguém que ele admirava, tudo. E o Danilo Gentili metendo pau no Bolsonaro. O Carlos falando que houve uma MP da liberdade de expressão que o Senado devolveu. E o Danilo falou que eles ficam louvando o Donald Trump quando o Bolsonaro foi presidente e não fez nada porque ele era um tremendo de um covarde. E o Bolsonaro, o Danilo Gentili, ele não tá entendendo qual é o lance do Bolsonaro com os militares, o que o Bolsonaro está fazendo nesse momento. O Bolsonaro, ele... Vamos entender primeiro por que o Bolsonaro colocou tantos militares na época que ele era presidente. Bolsonaro teve medo, ou tinha medo, de sofrer um processo de impeachment, de ser derrubado. Sempre teve esse medo.
Então ele colocou o general Mourão como vice para duas coisas. Primeiro, para se valer do fantasma de 64 e do medo da população de ter um militar no poder. E depois, para mostrar que ele tinha uma força muito maior do que ele realmente tinha. Uma espécie de jogo de sombras, né? Olha isso, olha o tamanho da minha mão lá atrás. Não sei se vocês conseguem ver. Ela parece muito maior do que ela realmente é. E isso é o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro ele fazia esse jogo de sombra para mostrar que ele era grande. Oh, eu sou grande, eu sou o Bolsonaro, eu tenho força, eu tenho as minhas forças armadas. Tudo isso para passar a sensação que caso houvesse uma tentativa de impeachment, os militares iriam se opor. E trabalhando com esse medo, com esse fantasma de 64, de querer evitar uma volta de um militar no poder. Então não queiram me derrubar, Congresso, porque se eu sair vai entrar o Mourão, vai entrar os militares, então é melhor ficar comigo do que ter novamente um militar no poder. Foi exatamente isso que o Bolsonaro fez. Para esclarecer o Danilo Gentili. E agora, claro, o Bolsonaro, ele tá entregando todo mundo, vai entregar todo mundo, enfim. O Eduardo Bolsonaro também foi criticado pelo Danilo Gentili. Porque o Danilo Gentili falou, porra, você ficou aí, tal, viajando pra lá e pra cá, pros Estados Unidos, fala mais dos Estados Unidos, mas não fala nada de São Paulo. O Eduardo Bolsonaro é de São Paulo, ele é deputado federal por São Paulo. Nem sei onde ele mora em São Paulo, ele nem frequenta o estado de São Paulo direito, ele fica mais no Rio de Janeiro do que em São Paulo, mas ele é um deputado federal por São Paulo. É uma coisa assim, é uma excrescência do nosso processo de votação, mas paciência. E de fato, né, o Danilo Gentili tem um ponto. Porque, e o Eduardo falou, né, nossa, foi... Quem vai mostrar o vídeo? Aqui, ó, ele que falou que é divertido ir pros Estados Unidos, ó. O nosso trabalho aqui, ele é sério, eu não vim aqui pra lacrar e ganhar like. É legal estar nesses locais? É legal. Não, o cara foi lá pra passear, pra se divertir. Isso é interessante porque, e aí você pode colocar nos comentários se você concorda com uma percepção do Reinaldo Azevedo. Que a vitória do Donald Trump pode beneficiar o Lula de um modo inesperado. Porque os bolsonaristas foram tão sabujos com o Trump, principalmente o Eduardo Bolsonaro, que o Lula pode simplesmente argumentar o seguinte, olha, o meu governo, que de fato defendemos os interesses nacionais. Porque se depender deles, o que eles vão fazer? Eles vão entregar o país para os Estados Unidos, eles não têm interesse nenhum no país, no Brasil, eles têm interesse nos Estados Unidos. Tanto que o Bolsonaro entregou o visto para os americanos sem nada em troca. Isso não existe. Isso não é política séria. O cara vai lá e fala pro americano I love you e fala que é patriota nada. Joga contra os interesses do país. Qual foi a postagem do Eduardo Bolsonaro sobre o Brasil? Nada, só fica falando qual que é o projeto? Não tem projeto nenhum. Então essa sabugice, no fim das contas, pode acabar beneficiando o Lula. Não muito, mas é uma retóricazinha que sempre serve para dar uma cutucada.